Olá, tudo bem? Meu nome é Ulisses Soares, sou professor de História. Trabalhar com você agora a parte final da nossa Primeira Guerra Mundial. Tá? Um assunto bem interessante que nós vimos então para você até agora o quê? Nós vimos um vídeo falando sobre aquilo que seriam as causas da Primeira Guerra Mundial. Então montamos os elementos necessários para que a guerra acontecesse, tá? Num segundo vídeo nós falamos naquilo que seriam as três grandes fases da chamada Primeira Guerra Mundial. E agora nós falamos no momento em que a guerra acabou. Agora, nesse momento em que a guerra acabou, o que vai acontecer? Nós temos então que fazer aí uma coisa bem fácil, bem simples de ser resolvida, que são os tratados de paz que vão surgir ao final da Primeira Guerra Mundial. Que normalmente nós vamos chamar do quê? Olha só, nós vamos chamar isso aí de paz dos vencedores, tá? Por que nós chamamos de paz dos vencedores? Porque nenhuma das nações que venceu participou das decisões. Então, nessa paz dos vencedores, por exemplo, a nossa Alemanha foi obrigada a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, quando a nossa Alemanha foi responsabilizada pela guerra. Quando você diz que ela foi responsabilizada pela guerra, a Alemanha simplesmente chama esse tratado de Ditado de Versalhes. Olha só que loucura. Por que é um ditado de Versalhes? Porque ela não participou das decisões, ela simplesmente teve um diktat, ou seja, uma imposição. Então, diante disso, quando ela foi responsabilizada, ela foi obrigada a fazer o quê? A indenizar os vitoriosos. Diante disso, as colônias alemãs, que estão localizadas na África, passaram para a França e para a Inglaterra. Quando nós falamos sobre as causas da Primeira Guerra, nós falamos para você de um detalhe muito interessante que teria sido qual? Teria sido o fato, por exemplo, olha só que loucura, que nós encontramos, que dentro desta nossa fase da expansão, o neocolonialismo. E esse neocolonialismo levou uma forte disputa, por exemplo, entre a Alemanha e as nossas nações de França e Inglaterra. Então agora, já que a Alemanha perdeu, ela perdeu também as suas colônias, que estão localizadas aonde? Na África, tá? Dentro disso, a região da Alsácia-Lorena passou para o controle francês, olha que loucura, tá? A região do Sarre, uma região que produz carvão, também passa para a França por um período de 15 anos, tá? E além disso, os parceiros alemães vão também sofrer sanções. A nossa Áustria, com o chamado Tratado de Saint-Germain, Trianon, com aquilo que seria o tratado imposto para a nossa Hungria, Tratado de Neuilly para a Bulgária e o Tratado de Sèvres e Lausanne, que vai simplesmente acabar com aquilo que seria o chamado Império Turco. Então, observe só, esses são os tratados firmados quando? No período pós-Primeira Guerra Mundial, ou seja, é a famosa paz dos vencedores, tranquilo? E esse nosso problema, portanto, está relacionado a quê? A seguinte ideia, olha só que gracinha, a nossa Primeira Guerra trouxeram então algumas armas, a presença de tanques, a presença de aviões, a presença de armas químicas. Que tipo de arma química nós vamos encontrar? Só relembrando você tem o quê? Gás lacrimogêneo, gás hilariante, bomba de gás mostarda, a presença também do chamado submarino. Então essas novas armas são típicas do quê? Da chamada Primeira Guerra Mundial. Importantíssimo é isso aqui, o fim dos grandes impérios europeus. Olha só que coisa maravilhosa. O fim dos impérios austríaco, russo, alemão e turco. Olha só, esses são os grandes impérios da Europa que simplesmente vão deixar o quê? De existir. Então significa dizer que a Primeira Guerra Mundial trouxe uma decadência para a Europa e, logicamente, vai favorecer quem? A figura dos Estados Unidos. Tranquilo? Ao final dessa guerra, quando nós fazemos esse conjunto de tratados aqui, impostos a esses países, tá? Quando nós fazemos esses tratados, nós então damos origens aqui a uma série de novos países dentro da Europa. E os novos países estão relacionados aqui, a Lituânia, Letônia e Estônia. Criamos ainda a separação entre Áustria e Hungria, portanto nós criamos a Hungria e criamos a Áustria, países separados um do outro, tá? Temos ainda a criação da Finlândia e criamos a famosa Polônia. E essa Polônia, olha só, ela queria uma saída para o mar, e a saída para o mar era exatamente o porto de Danzig. E quando ela pediu o porto de Danzig, não restou outra saída, a não ser fazer o quê? Pegarmos o chamado Império Alemão, ou seja, nosso antigo Império Alemão, que é a nossa Alemanha, aqui estaria localizado aquilo que nós chamamos de Polônia, e de repente então nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que simplesmente nesse momento, olha só, nós queremos uma nova saída, queremos ter uma saidinha, tá? E essa saidinha representa para nós o quê? Um caminho para o mar, tá aqui, ó. Esse caminho para o mar, o porto de Danzig. Como eu quero o porto de Danzig, qual será a situação? A nossa Alemanha então ficou dividida. Aqui ficou sendo a Alemanha
e aqui a Alemanha, que o pessoal também chamava de Prússia, ou seja, a Alemanha ficou dividida em duas partes. Isto aqui, ó, foi o famoso corredor polonês. Ou seja, nós sabemos nesse momento que nós terminamos a nossa chamada, o quê? A nossa chamada Primeira Guerra Mundial. E quando nós terminamos a nossa Primeira Guerra Mundial, o que nós sabemos de imediato? Que nós já estamos prontinhos para a formação de uma Segunda Guerra. Por que nós estaríamos prontinhos para a formação de uma Segunda Guerra? Porque essa divisão despertará na Alemanha qual sentimento? Nacionalista. Por isso que quando aparecer o Hitler lá no nazismo, ele vai olhar para as pessoas que assinaram o Tratado de Versalhes, para as pessoas que assinaram o armistício, que foi a rendição da Alemanha em novembro de 18. Ele vai chamar os caras de criminosos de novembro, ou seja, eles entregaram a Alemanha aos chamados vitoriosos. Portanto, você vai despertar o sentimento nacionalista. Olha só que legal, para que nós não tivéssemos mais guerra, nós vamos então criar uma Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, para você ter uma ideia, foi uma proposta feita por quem? Pelo presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos. São os famosos 14 pontos de Wilson para se estabelecer a paz. E o 14º ponto propõe exatamente a criação de uma Sociedade das Nações. Nós podemos chamar também de Liga das Nações. Com qual objetivo? Manter a paz mundial e a cooperação internacional. Então essa nossa Liga das Nações vai então agir em algumas situações, tá? Discutiu questões de limites entre Suécia e Finlândia, entre Colômbia e Peru, olha só que ação de um organismo internacional. Administrou a região do Sarre, a região do Danzig, tá? E ao mesmo tempo um pequeno pepino. Essa nossa Sociedade das Nações não possui o quê? Ela não possui tropas. Não possuindo tropas significa dizer o quê? Ela simplesmente não tendo tropas, ela não conseguirá muitas vezes impor a sua posição. Então, diante desse panorama, nós temos o quê? A nossa Liga das Nações, você desconfia que ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar por quê? Dois motivos. Não possui tropas e não possui apoio dos Estados Unidos. Aí você vai dizer, mas não foi ele que deu a ideia? Foi, mas ele também mudou de ideia no meio do caminho. Tá? E em função desse panorama nós temos o quê? Como a nossa Sociedade das Nações não conseguiu evitar esses conflitos, nós caminharemos, portanto, para uma Segunda Guerra Mundial, que será tema de um vídeo futuro que vocês vão encontrar. E agora você tem prontinho para você aí, ó, o seu mapa conceitual. Vai estudar Primeira Guerra Mundial? Pega esse mapa, estude. Esse mapa aqui tem para você o nosso final da guerra. Os demais vídeos mostram para você os outros mapas conceituais. Em 3 grandes mapas, você tem a nossa chamada Primeira Guerra Mundial. Gostou? Compartilhe, se inscreva no canal, passe para frente, conte para os vizinhos, conte para todo mundo. Beijo no coração, até a próxima. Tchau!